Bom dia, vamos iniciar a segunda aula prática de Sistemas de Informação Geográfica e esta é a primeira parte. Portanto, temos estado a trabalhar com folhas da Carta Militar e a usar a folha 73 como exemplo. Se lembrarem das aulas anteriores, foi referido que, independentemente do número da folha, todas têm, a meio, uma coordenada y terminada em 5 quando expressa em quilómetros. Portanto, qualquer coisa, 5, aqui a meio. E na margem inferior tem também coordenadas expressas em quilómetros e referidas em números pares. Portanto, a primeira operação que nós temos que fazer é identificar e calcular os limites cartográficos. Assim, observando com atenção, analisamos o meio da folha na vertical e obtemos a coordenada y, neste caso 505 km ou 505 mil metros. Colocamos o esquadro nesta posição e podemos verificar que temos 20 cm de afastamento entre a coordenada 505 e a margem superior. Logo, 505 mil metros mais o afastamento transformado também em metros e esta margem, ou seja, o y superior, seriam 510 mil metros. Relativamente ao x, procuramos a coordenada mais à esquerda e verificamos neste caso que é o 220 km ou 220 mil metros. Colocamos o esquadro, 16 cm, estes 16 cm convertidos à escala dão 4 mil metros, uma vez que estamos a fazer a medição da direita para a esquerda. Se este ponto tem 220 km ou 220 mil metros de coordenada, este terá menos 4 mil metros, ou seja, o x mínimo será 216 mil metros. Portanto, identificados os limites cartográficos da folha, 216 mil, 232 mil, porque a folha mede ou representa 16 mil metros no chão, no terreno, 500 mil, 510 mil, porque a folha representa 10 mil metros em y. Identificados os limites cartográficos, podemos agora passar à determinação ou ao cálculo de coordenadas cartográficas, por exemplo, de vértices geodésicos. Neste exemplo, vamos utilizar o vértice geodésico de Moimenta. Feita uma ampliação, podemos verificar o triângulo que identifica o vértice e o ponto cotado que identifica a cota desse vértice. Como é que vamos fazer os cálculos? Portanto, identificamos o vértice, identificamos a altimetria do terreno e agora vamos calcular a coordenada do vértice, distância entre esse vértice e, por exemplo, a linha d'água, o declive da encosta, as curvas de perfil ou a curva de perfil do terreno e a exposição. Comecemos por calcular as coordenadas. Medimos a distância que vai do vértice à margem superior, portanto à margem horizontal superior, e dá-nos 123 milímetros. Medimos a distância que vai da margem vertical esquerda ao vértice e obtemos 107 milímetros. Isto significa que este vértice dista 107 milímetros no papel da margem esquerda e que dista 123 milímetros da margem superior. Ou seja, a coordenada x do vértice é igual à coordenada x desta margem, 216 mil metros, como calculamos anteriormente, mais o afastamento convertido em metros, e dista da margem superior, 510 mil metros, o afastamento também calculado em metros. Uma vez que estamos a medir da esquerda para a direita, temos que somar o valor. E como estamos a medir de cima para baixo, temos que subtrair o valor. Portanto, as coordenadas deste vértice seriam 218.675 metros, porque andamos 2.675 metros para a direita, e seria 506.925 metros, porque andamos 3.075 metros para baixo. Portanto, agora, próxima operação, calcular, por exemplo, a distância entre o vértice e esta linha d'água. Calcular a distância entre o vértice e a linha d'água. Marcamos essa posição e agora vamos
desenhar a curva de perfil. Como é que se faz esta operação? Primeiro, pegamos numa folha de papel A4, dobramos a folha de papel a meio e desenhamos esta tabela. Numa segunda fase, colocamos esta folha sobre o mapa, identificamos a linha d'água, identificamos o vértice e inscrevemos as coordenadas. O vértice tem 525 metros de cota e agora, se o vértice tem 525, a curva mestra mais próxima terá que ser forçosamente a dos 500 metros, porque as curvas mestra estão representadas de 50 e 50 metros. Portanto, se esta é dos 500 metros, esta é dos 450, 400, 350, 300. E agora as curvas secundárias estão representadas de 10 em 10 metros. Portanto, se esta curva representa os 300, esta fininha representa 290, 280, 270 metros de cota. Portanto, a curva corta a linha d'água nesta posição e nós podemos assumir que ela tem 270 metros de cota. Próxima fase, abrimos o papel, marcamos o eixo horizontal de forma a abranger todas as marcações feitas anteriormente e uma vez que esta linha representa o perfil no terreno e estes pontos foram marcados sobre a carta militar, estamos a trabalhar na escala 1 para 25.000 e estes pontos representam distâncias. Isto é a distância projetada entre estes pontos todos. Portanto, 1 milímetro no papel, 25 metros no terreno. Marcamos o eixo vertical e agora, uma vez que as curvas de nível estão representadas de 10 em 10 metros e de 50 em 50 metros, vamos utilizar uma escala de 1 para 10.000, de maneira a que cada milímetro representado no papel represente 10 metros de diferença de cota no terreno. Marcamos a posição dos 300 metros, num sítio arbitrário, não é relevante a distância a que vamos marcá-lo da origem, mas a partir de agora, marcada a cota dos 300, a cada 5 milímetros subimos 50 metros no terreno e se 1 milímetro são 10 metros e a linha d'água está na cota dos 270, marcamos 3 milímetros para baixo e marcamos a cota da linha d'água. Próxima tarefa, marcar os pontos que representam a posição no terreno e a cota. Marcamos todos estes pontos, unimos os pontos e obtemos a linha de perfil do terreno. A partir desta linha, podemos calcular a distância entre a linha d'água e o vértice. Estão representadas duas distâncias. A distância horizontal projetada, que é a que se mede diretamente sobre a folha da carta militar, e uma estimativa da distância real no terreno, ou seja, considerando o declive da encosta. Vamos começar por calcular a distância horizontal projetada. Portanto, esta distância horizontal projetada será a base de um triângulo retângulo. A diferença de cota será a altura desse triângulo. E a hipotenusa será a estimativa da distância real. Portanto, estamos a trabalhar em trigonometria. Cateto adjacente, distância horizontal projetada, cateto oposto, diferença de cota, hipotenusa, estimativa da distância real. Utilizando o teorema de Pitágoras, podemos resolver estes cálculos todos. Portanto, se medirmos a distância entre a linha d'água e o vértice diretamente sobre o mapa, convertida em metros, obtemos 725 metros horizontais. Na segunda parte da aula, iremos abordar agora o cálculo da estimativa da distância real, o declive da encosta, a inclinação e a exposição. Obrigado pela atenção.